todos estão falando como candidatos, com partido ou sem partido. E essas articulações estão provocando mudanças até em setores considerados radicais. O ex-governador Leonel Brizola, por exemplo, que já admitiu sair candidato à vice-presidência na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, agora defende a iniciativa privada. Eu conversei ontem com o ex-governador aqui no estúdio do Bom Dia. Governador, o senhor declarou nesse fim de semana, declarou ontem, que se necessário, se fosse para unir as esquerdas, o senhor iria para o sacrifício e aceitaria ser vice numa chapa de união das esquerdas. O senhor confirma e seria um sacrifício? Nós nos empenhamos tanto na união, achamos tão indispensável, uma espécie de preliminar para que haja a possibilidade de uma mudança, que não só pessoalmente como o próprio PDT, nós já deliberamos. Nós abrimos mão de tudo, nós não estamos nos postulando a nada em benefício da União. E se esse for o preço da União, não é, coadjuvar ao Lula, que nós achamos em condições de ser bom candidato e de ser bom presidente amanhã. A história da Austrália tem um trabalhador que teve um grande papel na construção da Austrália na presidência. Então eu acho que isso é uma atitude que deve ser também exemplar, não é? Fazer doutrina para os demais partidos. Nós precisamos abrir mão das pequenas quesilhas para nos unir. O senhor mencionou aí a doutrina. A doutrina dessa união das esquerdas, claro, é visceralmente contra a política econômica que está sendo praticada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. O senhor acha que em nenhuma frente as privatizações, o resultado dessa política econômica e a estabilidade da moeda, isso não é um peso eleitoral a favor, contra a união das esquerdas? Nós reconhecemos, achamos que não apenas as esquerdas, mas nós devemos buscar a união de todos os que estão contra, que estão se sentindo prejudicados. Porque, na verdade, se você olhar bem a vida brasileira, nós não encontramos um setor que se encontre bem. A própria estabilidade da moeda, bom, é uma estabilidade que está nos custando muito, é um custo demasiado. O governo Vargas, por exemplo, ele governou com estabilidade. Mas foi um governo antigo, isso foi há muito tempo, né? As coisas mudaram um pouco. Os problemas aumentaram de dimensão, na verdade. O clima mundial também é outro. Mas nós entendemos que se pode perfeitamente trabalhar noutras bases. Nós somos a favor da estabilidade. Quem não é? Quem não deve ser a favor da estabilidade? Assim também como das atividades privadas. Nós não somos contra, o contrário. Nós achamos que até em princípio tudo deve ser da livre iniciativa, o Estado deve entrar como exceção. Mas isso não é uma mudança na sua doutrina? Não é. O senhor acha que há certos setores em que a iniciativa privada pode favorecer? Eu venho repetindo sempre isto. Agora, sabe como é? Os que nos combatem, nos botam aí, nos picham, como eu de estatistas, assim de uma maneira, não nos ouve nessa parte. Agora, como por exemplo, governador, o senhor pode explicar um pouquinho melhor em que setores o senhor veria que a iniciativa privada poderia, enfim, contribuir? Olha, praticamente... Porque o Estado, o senhor reconhece que não tem dinheiro para tudo. Praticamente em todos. Eu acho que em muitos deles o Estado pode deixar inteiramente a iniciativa privada, um Estado forte, respeitado, fiscalizando. Segundo, o Estado pode se associar, a atividade pode ser mista, como por exemplo da educação. A da educação é um campo aberto para a iniciativa privada e o Estado deve inclusive assistir, ajudar, porque a educação não deve ser alguma coisa que venha do Estado apenas. Tem que ser a própria comunidade, tem que ser o Estado com seus educadores, daí deve fluir toda a orientação educacional. Agora, outras o Estado tem que segurar na mão, porque não pode privatizar, porque são questões fundamentais. Por exemplo, o Exército. Nós podemos privatizar o Exército? Bom, mas nunca ninguém cogitou disso, me parece. Olha lá, nunca ninguém tem gente que tem isso no pensamento, porque quer liquidar com o Estado brasileiro. Porque, no fundo, todas essas doutrinas que estão aí, neoliberalismo, globalização, tudo isso, não é outra coisa senão
um processo de debilitamento da nação brasileira. Querem transformar a nação brasileira numa espécie de centro de exploração, compreendeu? Como estão fazendo. Mas o senhor não reconhece que o Estado não tem meios para investir, porque não existe uma poupança interna para desenvolver certos setores? O senhor mencionou aí a educação, há também o caso da saúde, em que várias atividades podem ser terceirizadas. Essa razão existe, é verdade, ninguém pode desconhecer. Mas também nem por isso vamos liquidar com o Estado. Vamos deixar de encarar um processo de racionalização em vez de destruir o Estado. Eu acho que falta dinheiro e, a mais, o Estado não é bom gestor. Não é, porque isso é uma novidade vindo do governador Não, senhor, isso aí, olha, eu me criei afirmando isso. Se for examinar os anais da Constituinte do Estado do Rio Grande do Sul, vão encontrar isso lá nos meus discursos. Quer dizer, isso não quer dizer que o Estado não deva assumir por ser mau gestor, porque a iniciativa privada às vezes é pior gestora. Você olha, por exemplo, assim, a Baixada Fluminense, que é uma desorganização em matéria de urbanismo. Aquilo ali foi entregue anarquicamente à iniciativa privada. Lá não existia Estado. Tu vê que não existia nem ruas para que haja circulação do tráfego. Mas aonde que o senhor vê uma boa colaboração da iniciativa privada com o Estado, por exemplo? Em muitos setores. Você veja, por exemplo, o desenvolvimento industrial do país. O Estado entrou com Volta Redonda, perfeitamente. Entrou com algumas outras iniciativas. Atuou na indústria automobilística. E o mais, deixar e fazer. O mercado. Como é que nós vamos desconhecer o mercado? Acontece que existem dois mercados. Existe o mercado selvagem, compreendeu? Como é? O rico é cada vez mais rico e explora o pobre e o trabalhador. E existe, compreendeu? A economia social de mercado, que na Europa até os conservadores de direita aplicam, como a democracia cristã na Alemanha, aplicam a economia social de mercado. Muito obrigado, então, governador Leonel Brizola, pela sua presença aqui no Bom Dia e pelas ideias, de certa maneira, novas que o senhor está apresentando. Me pareceram novas, mas não são. Se forem examinar bem o meu passado, vão ver que eu tenho grandes interferências para que as coisas se processassem nesse sentido. Mas eu não abro mão da importância do Estado e da sua presença quase que una em muitos setores. Muito obrigado, governador, pela sua presença aqui no Bom Dia Brasil. Vocês viram aí o governador Leonel Brizola tranquilo e sorridente. Mas ontem mesmo, poucas horas depois dessa entrevista, o governador Brizola se irritou. Segundo o jornal O Globo, Brizola disse que o PT deu pouca importância à disposição dele de ser vice de Lula. O ex-governador pode mudar novamente de ideia e desistir de participar da frente de oposição.